Demorei um pouquinho porque eu tava salvando o vídeo no IGTV. Oi. Oi. Demorei um pouquinho porque eu tava salvando o IGTV, aí. E salvou. Sim, graças a Deus. Ah, coisa boa. É que tem Consegui. conteúdos assim que a gente fica com muita pena se não salva, né? Sim. Pois é. Então o pessoal tá entrando. Quero começar, mas não sei por onde. Estávamos falando, tu vai querer complementar ali a parte da Isso, grafia? isso. Não, da grafia era basicamente isso, né? Quando bem pequenos, primeiro eu sempre aposto, eu não sei tu, mas eu já vi nos vídeos que vocês também fazem assim na matraca. Eu sempre aposto primeiro na vivência corporal, né? Uhum. Eu não sei se é por questão da dança, tá? Mas é uma coisa que eu tenho muito comigo de primeiro sentir com o corpo. Vamos dançar? Como é que a gente tem vontade de dançar essa música? Sabe? Sem pressão, sem julgamento, sem vergonha. E como eu te disse, num primeiro momento tem uma trava de eu não sei como fazer isso, né? O que me causa uma tristeza não saber como se movimentar livremente, né? Mas aí eu vou brincar com eles. Um dia eu levei uma música indígena, que era muito assim, os índios, quando eles tocam, né, o violão, eles não têm uma preocupação de estar mudando nota, né? Eles ficam mantendo um andamento e aí vão tocando os maracás, vão batendo em tambores. E essa música em si era uma música assim. O que mudava nela era a flauta, mas o Uhum. violão seguia sempre, né, no mesmo andamento, na mesma nota. Mas era uma música que, ao ouvir, dava vontade de pular. Eu também associei a isso. Aí, quando as crianças ouviram a música, eles começaram a pular, 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 com toda a força, com toda a vontade. Então, eu não quis entrar ainda, por exemplo, com uma brincadeira de roda de origem indígena. Eu não quis apresentar ainda os elementos para eles. Eu queria que eles primeiro botassem para fora a vontade de se movimentar. O Uhum. mesmo na época das festividades juninas. Levei o shot, o baião, o chachado e shot, baião, chachado e forró para eles ouvirem e dançar como quisessem. Uhum. Então, né, tem muita variação do baião para o shot, para o chachado, que é bem rapidinho. Então, conforme a música, eles se expressavam de uma forma. E aí depois eu convidava eles para fazer uma coisa numa estrutura assim, numa estrutura assada, né? Dessa Uhum. determinada forma. Então, eu acho que se a colega que perguntou quiser, ela pode, antes de trazer uma proposta de notação, fazer essa vivência com o corpo, né? Essa Uhum. apreciação musical, só que ativa, porque né, eu descobri que é uma ilusão achar que a criança vai ficar sentadinha escutando a música. É, Foi um aprendizado da carreira. sim. Isso de vivenciar com o corpo tem a ver até com a parte do desenvolvimento, né? Que é aquilo que a gente falou. É primeiro do mais grosso para o mais fino. Então não adianta eu querer que a Uhum. criança pare com o Do corpo, amplo. que mentalizando, porque primeiro que ela nem tem bagagem, conhecimento suficiente para processar aquela música que ela está ouvindo, né? Então para tu Uhum. ouvir uma música, tu já tem que ter um certo conhecimento daquilo. Imagina uma criança muito pequena que não tem essa bagagem, né? Óbvio que eles vão extravasar pelo Uhum. corpo. E outra, essa parte de vivenciar com o corpo, de poder sentir, poder dançar, se balançar, né? Poder tocar com os braços, para depois chegar numa parte mais refinada, que seria o escrever, o tocar, né? Então, eu sou super a Uhum. favor de começar do grosso pro fino, Do amplo, do né? mais amplo, para depois ir refinando isso, né? E aquilo Uhum. que eu falei antes, a gente vai ter que ensinar a criança a ouvir a música, né? Com essas apreciações ativas que eu chamo, né? Uhum. Por exemplo, eu uso muito na hora do relaxamento uma música gravada, né? E aí pela Uhum. massagem a gente vai marcando a forma da música, se numa parte ela é mais estacata, mais separadinha, né? Se ela é mais Uhum. deixa eu trazer numa linguagem que todo mundo Uma vai entender. linguagem Às mais vezes fala acessível. muito musical, não dá. Se ela é uma mais ligada, assim, né? Mais melodia, Uhum. Sim. melodia mais ligada, Uhum. um som no outro, se é mais separado, né? Se Sim. é mais forte, se é mais fraco. Então a gente vai marcando isso com um movimento que vai fazer com que a criança Uhum. comece a se dar conta. Opa,
né? Ali, na hora que tocou isso, ela mudou o jeito que ela tava mexendo a bolinha. Ou ela tava caminhando, né? Numa parte de, de dançar, por exemplo. Ah, não, a parte que Uhum, tava mais agitada, ela foi pulando. Aí depois a música ficou mais ligada, ela foi, né, fazendo com um passo mais longo. Então, nesse sentido, corporalmente uhum. trazer a forma da música para que a criança comece a se dar conta, né, lá dentro, na cabeça, de que o som mudou e aí a gente também reagiu ao som de uma maneira diferente. Nesse sentido, assim. Sim. Por isso, todo esse andamento, né, desde pequenininhos até chegar no instrumento, como é o trabalho de uma escola de música, por exemplo, né, de tu Uhum. dar toda a base. Aí eu vou transpor essa explicação para a alfabetização. A É, gente, faz a a troca gente aí. vê, né, a gente vê esse movimento todo para querer alfabetizar as crianças cada vez mais cedo. E a gente conseguiu reverter a proposta do governo do estado de as crianças entrarem com 5 anos já no primeiro ano do ensino fundamental. Uhum. Porque com 6 eles já estão entrando bem perdidinhos por ter toda aquela questão da infância ainda muito forte, né? E tu entra para o primeiro ano, tu já tem uma estrutura de sala totalmente diferente, e Uhum. dependendo da escola de educação infantil que tu veio, se ela era uma escola mais adequada às discussões atuais, às vezes nem mesa tem, ou tem uma mesa, é mais chão, então tu fica Uhum. pensando, chegou lá, se deparou com aquele choque, né? Então as pessoas querem, porque querem alfabetizar antes as crianças, esquecendo de todas as condições que a gente precisa ter para que esse processo não seja tão sofrido e não é uma garantia de que não vai ser difícil, né? Cada criança vai lidar de um jeito com esse processo de alfabetização, mas Uhum. todo o movimento corporal, né? Que nem tu disseste, do amplo para o micro, da motricidade ampla para a motricidade fina, tudo isso, depois quando chegar lá na alfabetização, vai ser um facilitador, mas não que a gente tenha que vivenciar essas coisas só pensando na alfabetização. A gente tem que vivenciar essas coisas porque é um direito nosso, É. porque é um direito da criança. A gente tem que trazer esse discurso. É um direito e os documentos estão dizendo que nós temos que proporcionar isso para as crianças, essas vivências diversificadas com várias manifestações culturais de vários lugares do Brasil. E eu acho muito legal o que tu faz. Eu estava numa fase que eu nem dava bola mais para as músicas do folclore, né? Para as músicas do essas mais corriqueiras, mais conhecidas do cancioneiro popular Ah, infantil. eu amo. E aí, sim, e aí eu comecei a olhar com outro olhar quando eu vi que tu pega uma música dessa, uma canção dessas, e vai trazendo várias possibilidades a partir da canção. E aí eu ouvi um educador musical dizer assim, ó, que a gente pode começar a educação musical a partir da nossa própria cultura, da nossa própria Uhum. cultura popular. Não vir com aquela ideia eurocêntrica, né, de vou começar com a música clássica, vou começar. E eu acho legal quando tu traz as canções do folclore. Para quem não sabe, a Ana na Matraca traz muitas brincadeiras musicais feitas com as canções do cancioneiro popular, né, do folclore, e só que dando uma roupagem diferente ou Uhum. trazendo um elemento diferente. A ver com o quê? Com o teu objetivo. É isso que eu falo. Muito mais do que a canção é a intenção que tu coloca, né? Então, por exemplo, a Uhum. Dona Aranha. Que adianta cantar? A Dona Aranha subiu Aquele pela mantra. parede, veio a chuva. É chato, entendeu? Nem tu não aguenta mais, nem a criança aguenta Uhum. mais. Mas se tu Uhum. dá intenção pra música, eu vou trabalhar a intensidade. Veio a chuva forte Sim, a e chuva é a forte, né, gente? e a derrubou. Só aí já trabalhei intensidade, Uhum. altura, né? Que são conteúdos Uhum. musicais que estão lá no documento. E tô trabalhando Uhum. folclore, tô trabalhando mais milhões de coisas, né? Mas Uhum. eu sou muito fã, assim, de canções folclóricas, porque eu acho que a gente pode apresentar de várias e várias formas, né? Até postei ali no outro dia as músicas de São João. Uhum. Cai, cai, balão. O balão vai subindo, vai caindo a garoa, né? Então, trabalhar também o sobe, o desce, o movimento Uhum. melódico. Então, dá para fazer muita coisa com pouco, né? Uhum. Com coisas simples, só que a gente às vezes não se dá conta, né? Acho que tem que trazer músicas novas toda semana e músicas, né, cada vez mais rebuscadas e mega Sendo que a compostas. Não que não possa, criança. né? Eu É. adoro música nova, adoro, às vezes, né?
trazer uma coisa diferente, mas que dá para fazer muita coisa legal, boa, efetiva, que faz diferença com canções simples, né? E que todo mundo já Uhum. conhece, trazendo recursos diferentes, propostas diferentes. Então, eu sou bem fazoca, assim, é que eu sou uma pessoa que sou fã da cultura brasileira, né? Eu gosto muito, Ah, assim, das sim. músicas nacionais. Eu acho que a nossa cultura brasileira é riquíssima, né? E tanto Bah. que na Matraca a gente fez um Matraca Show específico do folclore. E a gente acha que Uhum. folclore é só lenda, né? E não, música, festas, carnaval, Sim, o São conceito de folclore é João, amplo, né? é muita coisa. Nossa cultura é muito rica. E eu sou apaixonada, né? Eu sou meio suspeita para falar, mas eu adoro música brasileira, eu adoro a cultura brasileira, o folclore brasileiro. Eu acho que dá muito pano para manga, assim, né? E dá para trabalhar muita coisa. E Então, eu nada melhor do. gostava. Oi? Aí eu gostava, mas sabe o que que deve ter acontecido comigo? Ah, Essa mecanização de cantar uhum. sempre do mesmo jeito e não aguentava mais ouvir, por exemplo, a Dona Aranha. Eu tinha pegado um asco da Dona Aranha. Eu não Sim. conseguia mais ouvir porque ela parecia um mantra. Ah, Dona Aranha, subi. Eu não aguentava mais aquilo. Mas aí, quando canta de outras formas, dá uma roupagem diferente, né? E Uhum. tu traz. E aí entra a base. Por que que entra a base? Porque tu está trazendo a cultura popular, que a base fala o tempo inteiro das manifestações culturais, regionais, que é uma Uhum. coisa que é nosso, né? É isso que vai nos caracterizar enquanto grupo, enquanto Brasil, e que vai me fazer Uhum. me reconhecer enquanto eu, pertencente a um contexto Brasil, sou brasileira. E quem sabe Uhum. assim a gente tira aquele discurso de o Brasil é ruim em tudo. Eu não gosto desse discurso. Eu, musicalmente, por exemplo, o Brasil é muito rico. E eu tô conhecendo muita coisa que eu nem sabia que existia, Nossa, sabe? Tu vai lá pro norte, tu vai pro nordeste, é um absurdo a riqueza nossa. da cultura popular. E da complexidade, né? A gente acha que só por que é popular, cultural, né? Ah, folclore. Nossa, coisas muito bonitas. E que nós, né? Portanto que eu sou fã, né? Eu sou fãzoca mesmo. Uhum. E acho que dá muito. Quando a gente estudou para fazer uma Matraca Show folclore, nossa, buscando músicas do norte, né? Uma música do carimbó, que é uma dança e uma música específica da região norte do Brasil. E as crianças amam, né? Às Uhum. vezes querem que eu cante toda a aula porque é muito legal, né? E Sim, além de ser gostoso de se ouvir, de se cantar, dá para trabalhar tudo, todos esses conteúdos, né? E propor experiências que são riquíssimas, né? Então, eu sou muito fã do cancioneiro folclórico brasileiro, porque eu acho que dá pra uhum. gente explorar muita coisa e sempre trago nas aulas, assim. Isso é uma das coisas que eu deixei de me preocupar depois que eu comecei a trabalhar com propriedade, assim, as canções que eu vou trabalhar. Antes eu queria, como eu disse no início, né? Todo dia eu queria uma canção nova, uma coisa diferente, né? Ai, capaz vou trabalhar Dona Aranha de novo, né? Não. E aí, com a experiência, eu fui me apropriando disso e tendo mais certeza, né? De que eu posso trabalhar assim a Dona Aranha várias vezes, de formas diferentes, né? Claro, não dessa coisa mecânica, que é uma das coisas que eu sempre bato na tecla nas formações de professores, que cantar por cantar não adianta nada, né? Então nem canta, porque fica chato, ninguém aguenta ouvir a mesma música do mesmo jeito. Uhum. Então, de explorar com outras sonoridades, né? Recursos visuais, enfim, né? Dá para fazer muita coisa. Exatamente. Eu faço muito isso com canções de apresentação. Eu começava à tarde com uma turma minha, que eu chegava, eles estavam na hora do sono, porque eu sou do turno da tarde nessa escola. E quando eles acordavam, eu tentei estabelecer uma rotina, assim, né, um andamento, digamos assim, ao menos na hora de acordar. Nós sentávamos um pouco para cumprimentar os colegas, dar oi para todo mundo, e às vezes eu cantava uma canção que tinha a ver com cumprimentar, com dar boa tarde, com afetividade. Só que para que todo mundo pudesse participar, às vezes demorava muito, porque na escola de educação básica o número de crianças por turma geralmente é grande. E Sim. sabe quando tu tá pensando, eles vão começar a enjoar da canção, não vão mais querer cantar. Aí eu cantava aguda, eu cantava grave. Aí eu brincava com eles, voz de monstro, agora sussurra. Agora só mexe a boca. E ia fazendo assim, aí eu conseguia até o final com a canção. Isso é só um exemplo bem simples para ilustrar isso que tu falou. Vou Mas deixar uma é bem. sugestão, É vou o que eu deixar uma digo de fazer o sugestão para mais do vocês. mesmo, né? Tu vai fazendo. Isso, mais do mesmo.
a repetição de formas diferentes, né? Tem uma, como é que é? Ah, ai, não, agora não vou lembrar, mas é bem isso, assim, Uhum. repetir várias vezes de formas diferentes, explorando outras coisas. Porque a criança precisa da repetição, mas não sempre a mesma Perfeito. coisa, né? Então eu posso Uhum. explorar cantar a mesma música, mas daí fazendo voz de monstro, fazendo voz de não sei o quê, né? Então quando a gente Uhum. se dá conta e vê isso, é aquela coisa, né? Ah, como eu não É pensei a nisso luz no antes, fim né? do túnel. Uhum. Exatamente. E sabe que eu vou deixar uma sugestão para ti, para o pessoal. Eu Ah, descobri um documentário. Existe o Território do Brincar, que é produzido pela Renata Meirelles, que uhum. mostra o brincar das crianças em diversas regiões do Brasil. Uhum. Muito legal, nem do Brasil, acho que do mundo, não me lembro. Estou confundindo os documentários, eu acho. Mas enfim, eu acho que é do Brasil. E Uhum. tem o Terreiros do Brincar. O Terreiros do Brincar, também de produção da Renata Meirelles e do marido dela, Uhum. ele vai mostrar como que as crianças vão entrando nessas manifestações populares de cada região, na festa do Bumba Meu Boi, na Uhum. festa disso, na festa daquilo. Como que é, como a criança brinca nisso, como eles vão entrando nisso. Porque a criança que participa dessas manifestações desde cedo, elas desenvolvem muitas habilidades musicais. Porque geralmente essas manifestações são regadas à música, e uma música característica de um povo. Eles às vezes já dominam percussão, eles dominam aquela dança, eles dominam, né, aquele ritmo, aquele estilo musical. E aí é interessante Terreiros do Brincar. Aí eu vou passar para a Ana depois a referência, se ela Me quiser manda. compartilhar nos stories, Uhum. porque tem um site que eu vi que ele é bem para professor, que tu acha vários desses documentários só te cadastrando ali e para tu apresentar para os teus alunos. Tu consegue fazer até um repositório desses documentários para ti. Então, assim, Legal, ó, me manda. é encantador. E aí, Ana, que eu te falei para a gente continuar, era porque hoje de tarde me veio, sabe quando te dá um estalinho de fazer relação com as coisas, né? Eu pensei assim, vou cuidar ali no campo traços, sons, cores e formas, quais são as palavras, né, que são usadas nos objetivos do que a gente é importante que a gente proponha para as crianças. Aí eu vou explicar Uhum. agora o que eu quero dizer com isso. Na educação infantil, a base é dividida em 3 faixas etárias: Uhum. bebês, que é de 0 a 1 ano e 6 meses; Uhum. crianças bem pequenas, que é Uhum. de 1 ano e 7 meses a 3 e 11 meses; Uhum. e crianças pequenas, que é de 4 a 5 anos e 11 meses. Por Uhum. quê? Por razões óbvias de que em cada etapa, né, como eu posso dizer, cada faixa etária, a criança vai estar aprendendo e desenvolvendo coisas diferentes, né, das teorias do desenvolvimento. Uhum. Claro que, né, não é uma regra, cada criança tem o seu ritmo, tem o estímulo, tem uma série de coisas. Mas, por exemplo, olha as palavras que aparecem muito quando se fala de bebês: explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Explorar, sabe? Deixar que a criança manipule, teste, brinque, igual eu vejo vocês fazerem na matraca, né? Vocês trabalham Uhum. bastante com essa ideia da exploração, né? Sim, isso é uma das coisas que eu peço para as famílias, para deixar a criança explorar o instrumento do jeito dela, principalmente no início. É mais legal no começo. Porque o que é a exploração para um bebê? Botar na boca, sentir gosto, né? Ver ação e reação. Porque eu, enquanto professora, eu vou tocando e mostrando, né, o pandeiro, vou tocando, mas a criança vai passar o dedo ali nas platinelas, vai virar, eu boto uns fitinhas mimosas dela, vai ver, puxa o fio, Vai estraga, tira a comer. louça. Mas eu peço porque os pais, o que que eles querem? A produção, o resultado, a criança tocar. E eu digo, não, Show. volta, né? Eu não quero que ele toque. Isso vai ser depois. Eu quero que ele Uhum. conheça o som, que ele escute, que ele manuseie, que ele veja eu tocando. E como a Alessandra falou ali, tu pede sugestões para as crianças, eles trazem coisas incríveis que tu nunca imaginou. Então eu Uhum. gosto que eles explorem, né? Porque eu tô tocando de um jeito, mas daqui a um pouco a criança descobre um outro som, uma outra forma de fazer que eu nem conhecia. E várias vezes já Porque ele aconteceu isso está em nessa aula. fase exploratória, né? Exato, e isso aconteceu várias vezes em aula, em que eu dei para criança tocar, né? Isso crianças maiores, né? Nem falando de bebês, mas eu digo, agora tu vai tocar de um jeito. E a criança tocou de um jeito que eu nunca tinha imaginado, sabe? E eu comecei a introduzir Uhum. nas aulas,
porque eu achei interessante, né? Para tu ver, assim, uma Sim. criança que de explorar, descobrir uma outra forma que eu não tinha pensado antes, que tu fica, "Ah", né? Como assim? E quem Então, disse que é só assim que a gente tem que fazer, né? exato, né? Então, eu gosto muito de, no início, com os bebês, de deixar os pais tranquilos e cientes de que eu não tô cobrando a estética musical nesse início. Eu tô cobrando Tá esse bom. primeiro contato, né? Essa apresentação com a Hum, música e que a criança vai, da maneira dela, lidar com aquele instrumento, com aquele som, até mesmo não tocar, né? O não tocar tá tudo bem. Porque às vezes eu dou um instrumento para a criança e ela não quer tocar, ela quer ficar ouvindo e se balançando ou só parada sim. olhando, né? E tá tudo bem, porque ela tá conhecendo. É o primeiro contato dela. Né? Então, sem muitas cobranças nesse início, né? Pelo menos eu faço isso na escola ali com os bebês que começam na matraca. E aí, olha, no crianças bem pequenas, aí já muda, já diz criar sons com Uhum. esses mesmos objetos diferentes, com instrumentos, para acompanhar a música, né? Para tentar acompanhar o professor que está brincando com ele. Então a gente passou de explorar para criar, porque a Uhum. criança já está naquela fase em que ela já está desenvolvendo o jogo simbólico na mente dela, ela já está representando na mente algumas coisas, aí é o universo da fantasia, então ela começa a criar. E aí depois lá nas crianças pequenas já entra o termo utilizar, porque é a criança pensar, vou usar isso para fazer isso. Porque ela já tem aquela bagagem que a gente falou, né? Ela passou por tudo Isso. isso para poder se apropriar do conceito e utilizar aquilo para alguma E coisa. utilizar, exatamente. Perfeito. Ah, agora eu vou pegar esse chocalho que a prof me deu para acompanhar essa música assim, porque eu acho que esse vai ser isso ela pensando na cabeça dela, esse vai ficar bom nessa música, esse vai ficar legal. E ela vai tentar acompanhar dessa forma. Eu percebia, às vezes, cantando umas músicas com as minhas turminhas lá, que eles já vinham me acompanhando na palma. Se era uma música bem marcadinha, eles já vinham me acompanhando na palma, como se fosse algo assim. É óbvio que a gente tem que acompanhar com palma essa música. Ela é tão marcada, ela é tão, sabe? E eles já vinham acompanhando na Sim. palma assim, eu pedi, e sabe? E marcando o tempo certo, isso que eu achava legal, sabe? Eles Uhum. vinham ali certinho, sabe? Eu, olha só, né? Porque talvez Tu essas até te crianças te surpreende, passaram, né? né? Tu até te surpreende, porque tu não levou ainda aquele conhecimento para eles, então eles aprenderam em outros espaços, né? A educação musical Sim, acontece em vários lugares, né? claro. Aí o outro, que só tem dois aqui, dois objetivos de aprendizagem relacionados à música, no traço, sons, cores e formas, mas eles são bem abrangentes, dá para Uhum. fazer muita coisa. Que aí entra explorar diferentes fontes sonoras, Uhum. que aí antes era explorar sons produzidos com o próprio corpo, objetos e meio ambiente, né? E ambiente. Agora explorar diferentes fontes sonoras, aí a gente, né, selecionar antes para dar para eles, né? Sim. E materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Quando a gente Uhum. fala acompanhar para bebê, eu acho que está claro para todo mundo que não é acompanhar certinho no tempo, né? Sim. É brincar com o prof, enquanto ele está cantando ali, enquanto ele está, né, explorando esses materiais, essas fontes sonoras. Aí, para criança pequena, muda o termo. Aí vem o termo utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, música e melodia. Não só explorar, é utilizar, é querer acompanhar com a prof, com o prof, é querer brincar junto, manipular Uhum. aquele objeto para brincar. E aí depois já entra a coisa mais estruturada, que aí é lá nas crianças pequenas. Aí já entra o termo reconhecer, Uhum. que é eu, ó, é isso aqui, é o start, né? Uhum. Que é reconhecer as qualidades do som. Aí entra intensidade, timbre, duração e altura. Uhum. Aí vão entrar essas questões mais específicas, né? Porque são as Uhum. crianças que já estão com 4 anos a 5 anos e 11 meses. E Perfeito. aí que vai entrar essa questão mais específica, no sentido de a gente já usar até os termos com eles, né? Uhum. É, isso Os é uma coisa que autores. eu uso assim desde os bebês, né? Apesar de não cobrar, não ser o objetivo, eu já vou dizendo, ah, agora a gente vai tocar bem forte. Ah, agora a gente vai tocar bem fraquinho, né? Agora bem rápido, bem devagar. Então, né, no caso dos termos ali, eu já vou usando com as crianças, já vou nomeando, mas eu não fico cobrando, ah, tu tá tocando forte ou fraco? Isso é um som forte ou fraco, né? Uhum, Não. Eu vou justamente experimentando para que depois chegue nessa idade, a criança consiga exato. reconhecer.
né? Pensar Uhum. sobre aquilo. Mas a vivência ela já tá tendo desde pequenininha, desde bebê. Exatamente. E A aí tu- a- depois aquelas brincadeiras que a gente fazia, eles começam a pensar, ah, então isso é um som grave. Ah, Sim. isso é um som agudo, né? Mas, guria, os pais me trazem esses retornos, assim, que às vezes a criança tá no carro ouvindo uma música, né? E aí eles dizem, os pais colocaram alguma música no carro e daí a criança diz, ai, bota mais forte. Daí o pai fica, tá, mas de onde é que ele tirou forte, fraco? Aí Esse quando chega na termo aula de música que se dá conta, bah, é daqui, né? Porque não é mais alto ou mais baixo, não, é forte, porque a intensidade é forte ou fraco, né? é o Mas para a forte e o criança chegar fraco. nesse nível, teve que passar por várias experiências, né? É uma Sim, com caminhada na certeza. escola. Mas eu Aham, e achei conseguir sensacional essa tua reconhecer reflexão assim dos termos, né? Porque é bem isso. Uma é, palavra muda o todo o objetivo, sentido. né? Se eu Perfeito. falo com um bebê reconhecer, eu estou fora da casinha, porque o bebê vai reconhecer a mãe, vai reconhecer o pai, vai reconhecer a voz, vai reconhecer Sim, até o timbre, talvez, mas é sim. diferente, né? Então, por isso de nós estudarmos a fase das crianças, e tem autores que estudam, que têm já tabelas de desenvolvimento musical da criança, né? Tem a Esther Bayer, tem a Beatriz Hilary, que são Uhum, autoras que estudaram os bebês. A Esther Bayer foi a pioneira aqui no Brasil, né? uhum, E eu tenho até, posso te mandar depois uma tabela que diz o que que o bebê faz, né? Musicalmente falando, do zero uhum. até determinada idade, né? Eu acho que a Ah, essa gente tem que tabela eu ter não um tem. conteúdo assim. É que é de um livro. Eu não Ah, sei, na tá. verdade, nem se eu poderia divulgar, mas talvez dando as devidas referências, eu É, acredito me que manda o sim. livro, então. Uhum, exatamente. Legal. Mas era isso, assim, me veio esse insight hoje à Perfeito. tarde das palavras-chaves, porque Perfeito. os objetivos, eles sempre são no infinitivo, né? No objetivo a gente diz, investigar, utilizar, Sim, reconhecer. Eles já são assim, mas se a gente perceber que bebês, a gente usa determinados termos, criança bem sim. pequena, determinados termos, e crianças pequenas, outros, com pouca diferenciação entre as bem pequenas e as pequenas, mas com bebês bastante diferente, né? Sim. Não, e assim, são pequenas, mas são grandes, né? Assim, se tu for Uhum. pensar, ao mesmo tempo que é uma palavra, mas Que muda todo o todo. contexto, todo o sentido é muito grande, né? E muda muita coisa. Uhum. Achei bem legal Muda. essa tua fala, assim. Eu não tinha pensado nisso. E Nem tu eu. me fez agora pensar de outro jeito. Adorei. Muito legal. Porque se vocês botarem no YouTube BNCC e música, o que que vai aparecer? Receita, né? E não estou criticando, é no sentido assim, o conteúdo vai ser esse. Vai ser pessoas dizendo, eu tenho tantas atividades para ti articuladas com a BNCC. No Facebook é fã disso. Escreve eu quero que eu te mando. Isso direto. Aí no YouTube é diferente. No YouTube já é um outro modelo de chegar no público, né? Aí diz assim, atividades musicais relacionadas com a BNCC. Como se antes a gente não relacionasse as coisas, as atividades musicais aos Sim. documentos norteadores. É que agora a BNCC está bombando, então eu vou fazer Sim. curso sobre isso, eu vou, né? E na internet tá cheio de coisa de música para tu trabalhar atividade pronta, né? E aí, isso Prontinho. também é uma coisa que eu falo. Quando eu comecei nos estágios e trabalhar com educação infantil, não assim, mal e mal tinha um vídeo no YouTube com uma atividade musical, sabe? Então, Uhum. eu comecei tudo na experimentação, sabe? Tentativa e erro, dava, não dava certo. Hoje em dia, tu joga no YouTube, tem 200 mil músicas, aí bota no Google, tem 200 planejamentos prontos, tem curso online, né? E Uhum. quando eu comecei não tinha nada disso. Primeiro que não tinha a BNCC, né? Foi depois. Mas Sim. atividade mesmo, essa coisa pronta também não tinha, né? Então foi sofrido o início, até eu É me dar que o conta. professor é muito seduzido pela receita, né? E Uhum. eu digo professor, eu me incluo, tá, gente? Porque já teve momentos e talvez tenha momentos em que eu vá fazer isso, mas a Mas gente eu também. quer, a gente quer saber, ai, como é que faz? Só que se eu pego a música, que é uma área tão específica, eu pego um e-book, eu escrevi eu quero, no comentário, fulaninho me pediu um e-mail, me mandou. E aí, claro, o fulaninho está divulgando o trabalho dele, bacana, legal. Só que eu sou um pedagogo e talvez eu não vá saber avaliar a aprendizagem do aluno quando eu aplico não é um termo que eu gosto, quando eu proporciono
aquela atividade para as crianças. Por que que eu digo isso? Porque às vezes eu me vejo, por ser pedagoga e não ter toda a formação musical, pensando, como é que eu vou avaliar isso aqui que eu fiz agora? E aí eu penso, vou ter que estudar mais, eu vou ter que Uhum. ler um pouco mais, eu vou ter que aprender mais. Então eu já estou numa fase, graças a leituras, aprendizados, de não querer fazer uma coisa que eu ainda não dou conta, Mas eu entende? totalmente também. Quando eu comecei, tanto eu não sabia que não tinha, porque eu precisava muito disso, né? O que que eu vou fazer com essas crianças, né? E aí cantava as canções folclóricas, tá, mas o que que eu tô fazendo com isso? E da minha inquietação, né, de não pode ser, educação musical não pode ser só isso, né? Que eu fui Uhum, buscar e realmente me apropriar. E hoje eu tenho muita tranquilidade, assim, de saber o que eu tô trabalhando com as crianças, sabe? E eu acho que é disso, exatamente. da busca, né? Dessa inquietação que a gente tem de, né, de não se conformar com pouco, assim, de buscar. E cada vez a gente se dá conta de que não sabe tudo, né? As coisas, Uhum. não sei se acontece mais comigo, muito, né? Eu, por exemplo, eu uso o mesmo planejamento de bebês para eu faço um planejamento na semana e eu uso com todas as minhas turmas de bebês, a mesma faixa etária, né? O que muda só são os horários. E às vezes numa aula, uma atividade que eu acho que vai dar super certo, não dá certo, eu tenho que trocar rápido e fazer uma outra coisa. E Uhum. às vezes uma outra que tu nem deu tanta bola, assim, aquela turma adorou e aí na outra não deu tanto sucesso, né? Então, E acontece isso a muito. receita não vai te dar, o E e-book é não vai te dar. e é a experiência, né? De tu ter o timing Uhum. de, não tô agradando, não foi isso que eu planejei, não foi isso que deu certo, e de abandonar a atividade e botar outra coisa, ou de investir mais na atividade, né? Porque às vezes não era aquilo que tu pensava, mas as crianças engajaram e tu consegue, Uhum. daquela atividade que tu tinha planejado uma coisa, fazer outras, né? Isso acontece muito. Tanto de eu ter que abandonar a atividade mais cedo, porque não deu certo, e outras de eu investir mais na atividade porque surgiram outras explorações que eu não tinha pensado e aí ali com a criança eu, né, continuo e acabo ficando mais tempo na atividade, explorando outras coisas, né? Então isso acontece muito comigo. Aí entra a base de novo, né? Tô tentando, eu fico, quando tu fala, me vem as coisas à mente, né? Que é o protagonismo, porque tu deixar a criança ser protagonista, tu tem que ceder o teu lugar. Eu ouvi isso essa semana, não vou referenciar porque eu não vou lembrar onde eu ouvi. E ceder o lugar não é todo mundo que tem coragem, não é todo mundo Uhum. que se anima, e o professor tem muito aquele ego lindo que a gente tem por ser professor, de dono do saber, né? Eu O sei, Paulo vou te ensinar. isso, né? O dono do saber, o mestre Yoda da escola, a gente tem aquilo, e aí o que que acontece? Capaz, né, que o guri vai saber mais do que eu. Capaz Uhum. que a criança, é que a criança vai saber mais do que eu. Só que quando eu entendo o conceito de protagonismo da criança, eu entendo que é eu ceder o meu lugar. Me mostra isso que tu está fazendo, eu gostei. Eu quero saber fazer isso também, porque às vezes eles inventam umas coisas muito legais, né? E Uhum. aí, mostra pra gente isso que tu fez. Eles ficam cheios de si, muito parceiros, né? Mostra pra gente isso que tu fez. É ceder o lugar. E ceder o lugar, a gente tem Sim. que abandonar um pouquinho o nosso ego. Não, e é bem isso, assim, porque professor não é uma pessoa que sabe muito e vai ensinar alguém. Eu acho que o professor é um condutor do conhecimento, porque às vezes o aluno tem Uhum, mais. Às vezes o aluno ele traz coisas que tu nem sabe, mas que para ele faz sentido, né? E tu vai conduzir aquele conhecimento para que ele consiga ter a sua autonomia. E eu acho que, assim, quanto mais um professor for desnecessário, melhor, né? No sentido da uhum, criança ter autonomia e realmente, como tu disse, ser protagonista do seu conhecimento, né? Então, eu sempre, para os meus alunos de instrumento, né, que já tem, que eu consigo conversar com eles, eu digo: a minha ideia aqui é eu te ensinar para tu não precisar mais de mim, que tu tem autonomia para escolher a música que tu quer, para trocar o tom pro que ficar melhor para tua voz, né? Então, eu sempre digo isso, né? Eu acho que um professor, quanto mais desnecessário, melhor. No desnecessário. sentido Exatamente. da autonomia, né? Não que não precise de um professor, não é isso. Uhum, Mas de exatamente. dar subsídios para a criança buscar por ela própria, né? E ela ter essa vontade de aprender. Isso aí.
A Josilda ali, adotei. Adorei condutor do conhecimento. Eu acho que é isso. É, Eu uhum, acho que é bem isso, né? De tu conduzir a criança para eu o vou saber dela, do então conhecimento dela. dar oi para algumas pessoas aqui que eu não dei, que são pessoas ali do meu lado, né, que me conhecem e te conhecem através da minha página. Então, quero mandar um beijo para o pessoal do coletivo de Profs Pretas que estão aqui. É um coletivo que a gente criou. Foi criado, eu entrei depois, né, aqui da região metropolitana para estudar a educação para as relações étnico-raciais. Também a minha super supervisora, que está sempre comigo nas lives que eu faço, a Deise, está aqui, os amigos, os familiares, oi para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, os colegas da pós estão aqui também. Quem já me acompanha sabe que eu e a Ana, a gente anda mirabolando várias coisas, a gente está mirabolando outras, mas eu não vou contar ainda porque eu não postei. Mas, mas continuem nos acompanhando, que essa dupla aqui está mil pelo Brasil. Sim. Uma coisa que eu posso já falar, que é o meu curso online que eu vou fazer para professores. É um curso que eu já dava presencialmente. E aí, em função da pandemia, as professoras começaram a me pedir para fazer online. E aí eu sou meio exigente, assim, comigo mesma, né? Eu quero sempre fazer coisas a Uhum, mais. Mas o curso está saindo. E a ideia é justamente isso, assim, de trazer, como tu falou, de trazer coisas da minha vivência, né, que eu faço na escola, de atividades uhum, simples, que o professor pode usar milhões de recursos, assim como ele pode usar nenhum e fazer a mesma coisa, uhum, né? Trazer uhum, o mesmo conteúdo a partir de uma canção, tendo milhões de recursos, tendo um pianista, né? Assim, no meu caso, que sou privilegiada, que tem um professor que me acompanha, tem todos os instrumentos que eu quero, né? Mas eu uhum. podia não ter nada e fazer chegar no mesmo objetivo. Então, o curso é para isso, assim, para mostrar e fazer as profs refletirem de que eu posso, com uma canção, trabalhar milhões de coisas e pensar sobre isso, né? O que eu quero trabalhar com essa canção? Então, tentei trazer para o online, que eu já fazia isso nas formações com as profs, né? De Uhum. apresentar as atividades, que eu acho que é importante, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido o que fazer. E fazer atividade, mas muito mais do que fazer atividade pronta, trazer essa receita de bolo é pensar sobre aquela atividade. O que tu Pensar quer sobre. e de que outra forma tu vai adaptar para o teu contexto. Porque às vezes eu trago uma atividade que funciona para mim daquele jeito, mas tu, enquanto está assistindo, tu já está pensando no teu aluno que vai fazer de tal jeito, daquele recurso que tu tem, que tu já, né? Então tu vai fazendo as tuas conexões e adaptando para a tua realidade. Então foi isso que eu Exatamente. tentei trazer. Ainda está como é que chama? Em produção, né? Sendo Não gerado. terminei ainda, porque é complexo o negócio. Mas Sim. quero trazer também sobre a parte auditiva, bem da fono, né? Sobre as habilidades auditivas que são importantes tanto para a aquisição da linguagem quanto para a música, em que são bem específicos Uhum. de fono, mas que os professores vão se beneficiar muito desses conhecimentos, né? Sobre o processamento auditivo, porque não basta só a gente ouvir, mas o que o som, né? O que a gente faz com essa Uhum. informação lá no cérebro. Então, quero trazer Exatamente. alguns conteúdos da fono também para agregar nessa prática, né? Porque me agregou muito e eu acho que também as profs vão se beneficiar bastante. Então é Quem isso. quiser procurar, eu e a Ana, a gente tem uma live que eu postei lá no YouTube do canal Brincar de Música, que a gente fez sobre música e desenvolvimento da fala. Que a Ana trouxe os conhecimentos dela em fonoaudiologia e atrelou com os conhecimentos dela em música. E aí eu ia fazendo perguntas para ela, porque eu tinha curiosidade sobre esse tema. E aí eu baixei a nossa live do Face e consegui transpor lá para o YouTube, quem quiser estudar ela lá. E, né? E essa aqui nossa também, a gente vai tentar salvar, né, Ana, essa segunda parte. Sim, E tomara que dê vai também. ficar A outra eu consegui. exatamente. A outra deu. E é bom E porque aí as pessoas, se quiserem retomar, depois olhar de novo, podem olhar, né? sim. E para quem quiser ali, né? Eu quero o curso. Eu tenho um canal no Telegram
em que eu já tenho algumas atividades que eu já postei. Eu tenho um canal no YouTube agora que eu tenho espalhado mais os conteúdos da escola. E sigam a nossa página, que assim que eu tiver tudo certinho, eu aviso e aí todo mundo vai poder ter acesso. E eu E vou aceito compartilhar lá sugestões também. também, porque Uhum. muitas das coisas que eu faço vêm das sugestões. O próprio curso, né, as formações que eu comecei a dar nas escolas, foi por solicitação das professoras. Porque eu Uhum. comecei, a UMEP me convidou para fazer um bate-papo, e aí as professoras, nossa, eu quero saber mais, quero, né, mais atividades, e aí que o curso saiu, o presencial saiu, e agora o online também. Então é tudo de solicitação e construção com as profs que eu vou E fazendo, né? sabe por Entendendo quê? Sabe por que que tá demorando? Porque tu tá fazendo bem feito. Porque tu quer fazer algo legal para os profs realmente aproveitarem, né? Não só aquela coisa, ah, fiz hoje, não me serve mais. Uhum, exato. Então Eu, sigam Brincar de Música, sigam Matraca Música, Facebook, Instagram, tudo que é lugar. Me sim, sigam eu e vamos adoro as dicas trocar. que tu posta, Carol. Várias coisas eu já comecei a seguir, porque são coisas que eu não conhecia, páginas de educadores musicais e atividades que eu acho muito legal. Sim. E Quem eu vem do também meu vou Insta e lá. conhece a Carol, né? E também quem vem do meu conhece a Ana. Sigam lá a Matraca, dê o seu legal, Me dê, sigam. comecem a seguir. Se inscreva, Isso compartilhe. mesmo. É, essas coisas todas, tá? Aí Então, A Laura é suspeita para falar. Na verdade, eu ah, eu tento fazer as assisti a coisas live boas com e bem ela. feitas. Eu assisti a Compromisso. tua live com ela. Sim, a Laura a gente tem que fazer mais lives, né, Laura? A gente já combinou, mas não acertou a data. Mas a gente vai fazer mais lives para sugar os conhecimentos da Laura, que Aproveitar todos os são mestres muitos. Yoda da nossa vida, né? É. Muito Então tá, obrigada. gente. Muito obrigada. Estou à disposição para quem quiser conversar, trocar. Eu adoro conversar Idem. sobre isso. Sou A bem Ana adora matraqueira, né? conversar, pode chamar ela. Eu também gosto de conversar, mas eu digo porque ela, assim, ela conversa mesmo. É muito legal, porque às vezes a gente pensa que as pessoas estão muito distantes de nós, sabe? E a Ana não tá distante das pessoas. Ai, que bom. Fico bem feliz de saber. Só Porque eu isso. gosto mesmo de conversar. Então, assim, me mandem sugestões. Às vezes eu não sei, né? Às vezes eu demoro, mas eu Mas a sempre gente se respondo. mete. Hã? A gente se mete mesmo assim. Aham. Então tá, gente. Muito legal. Muito obrigada, Carol, de novo. Vamos fazer mais lives pra gente conversar, fazer Vamos. essa junção de música e educação, né? Que tu tá bem inserida aí na educação infantil. Uhum. E poder juntar essas duas áreas, né? Que eu sou muito tenho um grande respeito assim pelas profs de educação infantil e sei do quanto vocês têm um peso, não um peso, mas assim ai, como é que eu vou falar? Uma Talvez responsabilidade uma muito grande, responsabilidade. né? Uhum. Não para não dizer peso, porque peso é ruim, né? Uma Pois é responsabilidade. pesado. É, peso é pesado. Uma responsabilidade muito grande. E agradecer às profs que assistiram também, né? Porque, como eu disse, eu acho que as profs de educação infantil, elas são muito abertas e receptivas às aprendizagens, né? Então, acho muito Uhum. legal e muito obrigada. E eu admiro muito os educadores musicais que se dispõem a trabalhar com a criança, né, a entrar nesse universo, os que vão também para as escolas, porque a gente sabe que infelizmente a gente não encontra uma realidade legal nas escolas que trabalham com música. Então, Uhum, por isso tem muita evasão do profissional de música das escolas, tem muita falta, porque a gente entende algumas questões, né, e também tem pouca valorização. uhum. Então, eu sou uma pessoa que eu nunca tive uma aula de música na vida durante toda a minha escolarização, e eu lamento muito isso, e por isso eu tenho essa defesa da música como bem simbólico que tem que ser do acesso de todo mundo, Perfeito. porque muda É, vidas e abre possibilidades. exato. O meu TCC da Fono foi sobre as habilidades auditivas, né? E a partir das aulas musicais. E o resultado foi justamente isso, assim, que a música, ela muda a aprendizagem dos alunos. E aí foi que começou a me inquietar, assim, porque não adianta eu saber disso, porque eu acesso poucas crianças, né? Então eu consigo acessar profs que vão acessar mais crianças.
Então, a forma de poder levar música para mais crianças é falando com as profs, porque elas são parceiras nesse processo, né? Então, quanto mais Exatamente. pessoas souberem de música, fizerem música, levarem música de qualidade, não só por fazer, só por cantar, só para dizer que tá, só porque tá na base, né? Ah, só porque tá ali, vamos Uhum. fazer. Não, mas que seja uma coisa verdadeira. Então, eu acho que essa virou a missão, assim, de poder levar música de qualidade, porque como tu disseste, né, é uma coisa que a gente não tem acesso, não teve acesso enquanto criança na escola e que é muito importante e que acaba mudando o desenvolvimento para sempre, né, das Sim. pessoas. Uhum. Então é isso, muito legal, gostei bastante. Também. Certo, Um gente, obrigada. Vou beijo. tentar salvar aqui. Uma boa noite. E é Uhum. isso. Isso Vou aí. encerrar aqui. Tchau, tchau. Um beijo e um queijo. Beijo.